Bom dia, meus irmãos. Nós estamos felizes de estarmos aqui com vocês nessa manhã. No mês de maio, a gente sempre comemora o mês da família, mas devido à questão da pandemia, a nossa igreja está fechada e não há possibilidade de estarmos todos juntos. Mas eu queria, na realidade, dizer que tem sido uma experiência diferente. A gente tem obtido resultados muito positivos com relação às mensagens. Os irmãos têm acompanhado os cultos dominicais, os semanais, enfim, a igreja não parou, a igreja continua. E a gente se alegra com o que Deus tem feito nas nossas vidas. E com relação ao mês da família, o pastor Israel comentando comigo, achou que deveríamos sim bater, né, falar sobre essa questão da família, e me convidou hoje para pregar, para falar para vocês e falar para mim também. Deus tem sido misericordioso com as nossas vidas, Deus nos tem dado sabedoria para enfrentarmos esses problemas que a gente tem enfrentado em família, né? Então a gente vai fazer com que nesse domingo a gente tenha, pelo menos nesse culto, e talvez mais à frente um outro culto, a gente possa dar ênfase à família. E o interessante é que a gente está trabalhando mais em família e com família. E o texto que eu vou ler agora, ele traduz bem, né, essa questão de família, né? A gente está mais juntos um do outro, né? Por exemplo, a gente não tem como correr, se esconder, porque tem todo mundo que fica dentro de casa, não dá para fugir, não dá para ir para longe, todos juntos, e a gente tem aprendido, inclusive, a conviver melhor, a entender melhor o outro, a ter uma vida de mais aproximação, de mais amor. É certo que algumas vezes a gente se estranha, mas isso faz parte, né, do dia a dia da gente, mesmo sem pandemia. Mas o que é mais importante é que a gente deve estar sempre firmes, né, uns com os outros, firmados na palavra do Senhor. E eu coloquei para a gente nessa manhã, nesse domingo pela manhã, falar sobre equipe, a família como uma equipe. Tá? E eu gostaria de ler com vocês o livro de Eclesiastes, capítulo 4, verso 9 e verso 10, que diz assim, Eclesiastes 4, de 9 a 10. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. A gente tem usado muito esses versos, esse capítulo do livro de Eclesiastes em casamento. A gente fala sempre sobre esse verso, né? Mas eu estava pensando o seguinte: a nossa família, ela é uma equipe às vezes com duas pessoas, né? Duas pessoas estão ali vivendo juntas, né? A gente tem os nossos filhos que fazem parte da equipe, a equipe vai crescendo, de uma hora para outra parece uma nora, parece um genro, daqui a pouco os netos surgem e a equipe vai aumentando. Mas nesse momento que nós estamos vivendo e lutando, né, nós não podemos nos esquecer de que somos uma equipe. E uma equipe, para dar certo, ela tem que estar junto, né? A gente tem que estar junto um do outro, entendeu? E dentro de uma equipe acontecem algumas coisas que são às vezes obstáculos, né? Por exemplo, uma equipe de futebol nem sempre um combina com o outro, mas aí vem o técnico e dá aquela força para que algo de errado que foi dito seja desfeito e aquela equipe comece a trabalhar de forma uníssona para que possam alcançar o objetivo comum, que é o sucesso, no caso do futebol, ou de algum
outro esporte. E eu coloquei o seguinte aqui no meu primeiro ponto: a família deve estar unida como equipe no amor. Isso é primordial. Se nós não tivermos amor um para com o outro, né, o que nós podemos esperar dessa família como equipe? Nós não podemos esperar boas coisas. Então o amor ele tem que estar como base fundamental dentro da nossa equipe. E o nosso grande técnico é o nosso Deus, o nosso Salvador, o nosso Jesus Cristo, né? Que é a base. A base. Trazendo para o futebol, né? A gente vê que cada time tem a sua base, né? Os meninos lá começando a treinar, vão crescendo, subindo. E dentro da família não é diferente. Quando a gente conhece o nosso cônjuge, ou a nosso namorado, e mais tarde se tornará o nosso cônjuge, a gente vê que as coisas no início não são nada fáceis e as coisas são difíceis, mas a gente vai, a partir da evolução das nossas vidas, da união do nosso casamento, com o tempo, a gente vai percebendo as minhas limitações, a limitação do outro, e a gente vai trabalhando isso. E trabalhando com o quê? Trabalhando com amor, trabalhando com alegria, né? A alegria que o Espírito Santo possa nos trazer através do amor. Eu tenho que amar o meu companheiro ou a minha companheira para que a gente possa crescer juntos e para que desse amor possa vir bons frutos. Um outro tópico que eu gostaria de ressaltar para vocês, que dentro dessa equipe familiar, para que ela esteja unida, nós devemos estar cada vez mais unidos nas adversidades. As adversidades surgem, os problemas surgem, a gente tem adversidades como, por exemplo, essa que nós estamos vivendo aí, e a gente passa por um sufoco danado, né? Isolamento dos amigos, isolamento dos parentes, é uma adversidade com alguém que esteja doente dentro da nossa própria casa, seja através desse mal que ataca o planeta ou de alguma outra enfermidade, né? Mas a gente tem que estar unido nos momentos de adversidade. Não adianta a gente querer isolar o outro quando aquele outro está sofrendo, passando por um problema de saúde ou alguma outra adversidade, e a gente fica pensando, pô, vou isolar, vou deixar ele ali no canto sozinho. Não! Se eu sou uma equipe, se nós somos unidos, nós devemos estar juntos ali naquele momento de dificuldade, naquele momento de fragilidade do outro, porque amanhã pode estar acontecendo comigo, poderá estar acontecendo com um filho, poderá estar acontecendo com uma nora. Então, como equipe, no momento de adversidade, a gente tem que estar unido. E são exatamente nesses momentos que a gente percebe, né, se a família está unida ou se a família não está unida. Se está faltando ali uma pitada de amor no coração de um ou no coração do outro, para que aquela adversidade seja exterminada, seja colocada de lado. Um outro aspecto para que a família permaneça unida, também eu ressalto que o amor em primeiro lugar, com a presença de Deus em nossas casas, a luta contra as adversidades, mas também as alegrias nas conquistas. Meus irmãos, eu tenho uma convicção muito grande que as nossas famílias têm se aproximado nesse momento de tragédia mundial, vamos assim dizer, com milhares de pessoas morrendo, né? Eu vejo muitas famílias unidas, né? E unidas com um propósito hoje, que é a conquista de coisas que a gente está sonhando mais adiante, como, por exemplo, a conquista da cura para essa enfermidade. A gente tem lutado para isso, a ciência tem lutado para isso, o mundo tem lutado para isso, e a família deve estar unida no sentido de conquista, e não deixar os seus objetivos, e não deixar os seus sonhos morrerem, os sonhos da sua família morrerem, porque nós estamos passando por um problema. Muito pelo contrário,
Há um ditado popular que diz que quando a gente passa por um sufoco, né, a gente começa a criar coisas novas. E essa criação, ela não deve ser uma criação única e exclusiva de uma pessoa, mas deve ser uma criação, um sonho, para que toda a família participe. Eu tenho certeza que dentro desse contexto que vivemos atualmente, né, a gente passa por momentos difíceis, mas a gente tem que parar para pensar que nós não estamos sozinhos e que Deus está conosco e que as conquistas serão alcançadas na medida que Deus desejar nos dar aquela conquista. Não a conquista somente individual, mas a conquista familiar, a união da família, todos juntos trabalhando com um só propósito. E vou mais adiante, dizendo a você e a mim também, que a família, quando ela trabalha em equipe, ela deve saber perdoar. A gente está dentro de casa, todos juntos, nós estamos dentro de casa com um casal, ou com os nossos sogros, sogras, enfim, com os nossos filhos, com os nossos netos. E é muito fácil, quando a gente se mete em alguma confusão dentro de casa, a gente sair. Vamos para a rua dar uma caminhada, esfriar um pouco a cabeça, mas quando a gente não consegue fazer isso, aí é que está a questão, né? Quando eu não consigo sair de casa porque eu me desentendi com um ou com outro, né? Mas se eu sou uma família e eu tenho a união dentro da minha casa com os meus familiares, eu tenho que perdoar, eu tenho que dizer para o outro, me perdoe, ou eu te perdoo. Nós devemos buscar a humildade, porque humildade é sabedoria. Se somos sábios em Cristo Jesus, se procuramos a sabedoria em Cristo Jesus, nós aprendemos a perdoar, aprendemos a dizer para o outro o quanto ele é importante para mim e o quanto eu necessito dele ou dela, ou dos filhos ou das filhas, ou dos netos, e dizer, me perdoe, eu errei, eu cometi uma falha, para que a família continue unida. Então a gente está passando por um grande laboratório, né? Um laboratório onde a gente tem aprendido a amar mais, onde a gente tem aprendido a conviver com as adversidades mais, onde nós temos aprendido a também continuar sonhando cada vez mais em busca das nossas conquistas. E agora, esse grande laboratório do perdão. Devemos perdoar, não podemos deixar a mágoa encher os nossos corações, encher as nossas vidas, de tal forma que não consigamos conviver uns com os outros dentro da nossa própria casa. Deus não deseja isso na minha família, Deus não deseja isso na sua família. Um outro aspecto que eu ressalto para que tenhamos uma família unida é que a gente precisa compartilhar. E esse é um momento propício para compartilharmos. E eu não digo compartilhar somente sonhos, mas compartilhar também algumas frustrações que a gente tem dentro da gente, que a gente carrega. Às vezes tem gente que carrega aí frustrações a vida toda, entendeu? E se nós estamos juntos, unidos como uma equipe, é necessário a gente compartilhar as nossas fraquezas, compartilhar talvez ressentimentos lá atrás que deixamos guardado lá no fundo da nossa caixola, no fundo do nosso coração. Compartilhar, abrir o nosso coração, dizer para o outro algo que de repente tenha te magoado lá atrás e pedir para que aquilo seja retirado de dentro da sua alma através da oração que o cônjuge pode fazer por você. É um exercício também da prática do amor, pedir para que o outro ore por você, para que aquilo seja retirado de dentro de você e para que a alegria do Espírito Santo possa encher a tua casa, possa encher a tua vida. Compartilhe tudo. Diga as coisas que estão presas dentro do seu coração. Aproveite esse momento.
E chegando já ao final, eu gostaria de dizer para vocês que esse momento é um momento também de compreender o outro, compreender as dúvidas, os medos, compreender a falta de repente, mais diálogo por parte do outro, por tua parte mesmo, compreender o que o outro fala, compreender o que o outro pronuncia. Eu me lembro de uma história, e eu trago isso muito no meu coração. A minha mãe era uma grande costureira. Minha mãe aprendeu a costurar bem novinha, devia ter uns 12 anos de idade, e a vida dela toda ela costurou para ganhar um dinheirinho. E depois que se casou, continuou a costurar para ajudar o meu pai nas despesas da casa. E a nossa casa era uma casa muito pequena, tinham 2 quartos apenas. E o quarto dos meus pais se interligavam com o meu quarto, que era minúsculo. Só dava uma cama e um guarda-roupa. Aliás, nem guarda-roupa tinha. Nós guardávamos as nossas roupas num armáriozinho qualquer, de tão pequeno que era o quarto. E a minha mãe era uma mulher que cantava muito, gostava de cantar. E a minha mãe acordava sempre às 6 horas da manhã, preparava o café e logo em seguida ela ia para a máquina de costura para poder trabalhar. Às 7 horas da manhã ela ligava a máquina de costura, começava a cantar e aquele barulho da máquina. E como o meu quarto era do lado do dela, fazia parte na realidade do quarto dela e do meu pai, diversas vezes e quase todos os dias eu acordava com o som do cantarolar da minha mãe. Cantava os hinos, cantava as músicas da igreja que ela aprendia e com o barulho da máquina. A máquina servia como instrumento musical. E às vezes eu acordava com aquele som e eu ficava pensando, mas por que a minha mãe acorda tão cedo e vai trabalhar? A minha mente ainda não conseguia acompanhar aquilo, eu não compreendia muito bem aquilo. O tempo foi passando e eu comecei a perceber que a minha mãe cantava para o louvor do nosso Deus. Quando ela cantava, ela esquecia dos problemas que ela deveria enfrentar durante o dia ou durante aquele mês. A minha mãe cantava porque aquele ambiente se enchia da graça e do Espírito Santo. A minha mãe cantava porque ela sabia que ela estava agradando ao coração de Deus. E eu, depois de muito tempo, fui compreender tudo aquilo. Minha mãe se foi, ela está do lado do nosso pai, e eu hoje fico me lembrando daquelas manhãs, quando eu acordava e não compreendia nada daquilo, né? Mas eu ficava ouvindo aquele doce som saindo da boca daquela mulher tão amada, e hoje eu entendo perfeitamente tudo aquilo, e eu trago na minha mente que eu devo muita coisa a ela, porque ela cantava. Então, quando eu estou angustiado, através da compreensão que eu tenho hoje do passado, né, daquele suar da sua voz, da sua boca, da sua garganta, eu me lembro e compreendo perfeitamente hoje como aquilo me fez bem e como aquele cantarolar me faz bem hoje. Às vezes eu levanto amargurado, às vezes eu levanto triste, cabisbaixo. Eu me lembro que a minha mãe cantava e eu começo a cantar. Canto, 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 até o meu coração se aliviar. Então, meus irmãos, compreenda o seu filho, compreenda a sua filha, compreenda o seu cônjuge. Não seja tão austero. Isso não vai trazer paz para dentro da sua casa. Isso não vai trazer alegria para dentro da sua casa. Isso não vai agradar ao Espírito Santo.
compreenda, porque onde há compreensão, há liberdade, há amor, há paz, há tranquilidade. E por fim, para que uma família seja uma equipe vitoriosa, é necessário festejar cada momento da sua vida com Deus. É necessário trazer essa equipe para perto, cada vez mais perto de Deus, e comemorar com Ele. Comemorar porque a vida é muitíssimo curta, a gente não sabe quando ela irá acabar, mas quando nós comemoramos, quando nós nos alegramos, quando nós trazemos a equipe bem para próximo de Deus, o coração de Deus se alegra, o coração do técnico se alegra, e o técnico vem e dá um abraço na sua família e te diz: vem cada vez mais para perto de mim, com a sua equipe, com a minha equipe, porque a equipe não é minha, a equipe não é da minha esposa, a equipe não é dos meus filhos, mas a equipe pertence ao nosso Deus. Trabalhe a tua equipe, Senhor, dentro da minha família. Trabalhe essa equipe, Senhor. Traga a alegria para dentro dessa equipe. Pai, cada momento que nós alcançarmos a vitória, que a vitória seja sua em primeiro lugar, que possamos entender que só conseguimos chegar lá porque o Senhor é o nosso grande técnico, o técnico amoroso, o técnico fiel, o técnico que irá cada dia lutar para que tenhamos a vitória em Cristo Jesus e possamos alcançar a alegria de estarmos juntos uns com os outros. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, porque caindo não haverá quem o levante. Então a nossa proposta nessa manhã é que, se você tiver com a sua equipe desregulada, peça ao grande técnico, nosso Deus, para mexer aonde tem que ser mexido, para acertar aonde tem que ser acertado. E se eu cair, que o meu cônjuge me levante, que os meus filhos me levantem. Se eles caírem, que eu possa levantá-los, mas sempre com o auxílio e proteção do nosso Deus. Que Ele nos abençoe, nos guarde e fortaleça a nossa família como equipe, nos dando o seu amor, nos dando a sua graça, nos dando a sua misericórdia. Muito obrigado por tudo, e vamos orar pedindo a Deus para que abençoe não somente a nossa igreja, mas que Deus possa estar abençoando as igrejas, as famílias espalhadas pelo nosso Brasil, as famílias espalhadas pelo mundo afora. Te convido então, se você estiver perto da sua esposa, perto do seu marido, dos seus filhos, se reúnam agora, entendeu? Deem as suas mãos para que vocês possam orar juntamente comigo. Nosso Deus e nosso Pai, derrame, Senhor Deus, a Tua graça sobre a nossa casa. Pai, que possamos estarmos unidos em Cristo Jesus, que as nossas famílias possam estar unidas, ó Pai, que possamos estar firmes em Cristo Jesus. Se em algum momento, ó Deus, nós nos sentirmos fracos, se em algum momento nós nos sentirmos sem ânimo para continuar a luta, a batalha, ó Pai, restabeleça isso dentro da nossa casa, restabeleça a vontade de lutar, restabeleça, Senhor Deus, a vontade de continuar a grande luta em busca, Senhor Deus, da vitória em Cristo Jesus. Que eu não siga sozinho, mas que eu siga em equipe com a minha família. Pai Todo-Poderoso, guarde a liderança da Tua igreja, guarde os membros da Tua igreja, guarde as famílias da Tua igreja, não somente da Itacuruçá, mas de todas as igrejas espalhadas pelo mundo. Abençoe as nossas famílias, ó Deus, e que todos nós
possamos estarmos unidos através de Cristo Jesus, não somente nesse momento, ó Pai, onde nós enfrentamos essa pandemia, mas quando tudo isso passar, que essa união seja visível, ó Pai, em cada rosto, em cada família, em cada momento, pois a Tua graça, Senhor Deus, nos basta. Nós agradecemos a Ti e Te pedimos, ó Pai, fortaleça a minha equipe, fortaleça, Senhor Deus, a equipe que está me ouvindo nesse momento. Dê-nos, ó Deus, o Teu amor abundantemente. Dê-nos, ó Pai, a Tua graça, pois o Senhor é o nosso grande técnico e incentivador. Nós choramos em nome de Jesus. Amém. Fica então o meu abraço, o abraço da minha família para você. Que Deus te abençoe, que Deus te guarda, que você tenha um domingo muito abençoado, para a honra e glória do nosso Deus. E olha, não desanime, pois o Senhor é a nossa esperança. Amém. Deus te abençoe.